Bom dia e bem-vindos à nossa meditação do dia 18 de novembro. Eu continuo lendo em Provérbios 16 e verso 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Há um outro provérbio de Salomão que diz basicamente a mesma coisa para mostrar que isso é importante. E o Salomão vai dizer de novo praticamente a mesma coisa em Provérbios 21 e verso 2: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros e todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor avalia o espírito e o Senhor pesa o coração. Ou seja, a gente não tem como enganar Deus. Deus conhece todas as coisas. Existe uma parábola no livro de Lucas que é muito interessante, que eu gostaria de ler com vocês, em Lucas capítulo 18, 8 a 14. Eu lhes digo que lhes fará justiça e depressa, contudo, e depressa. Contudo, o Filho do Homem, quando ele vier, encontrará fé na terra. Aí então Jesus vai contar uma história. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. 2 homens bem diferentes, todos os 2 judeus. Se este homem publicano não fosse judeu, não teria o direito de estar onde ele estava orando, porque os estrangeiros não tinham acesso a este local do templo. 2 homens judeus, então. Um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu considerava o publicano como um grande pecador, porque ser publicano era ser coletor de imposto, era ser traidor, tanto que numa lista de grandes pecadores continham as prostitutas. Os publicanos também faziam parte da mesma lista. Eles eram tão desprezados quanto uma prostituta. Por quê? Porque ele estava traindo a sua nação, trabalhando, ganhando dinheiro e trabalhando para o Império Romano, que havia conquistado a Europa quase toda e uma parte do Oriente Médio e do Norte da África. Então, este publicano, como Mateus, que foi também publicano, era desprezado pelos religiosos. Um fariseu pensa que ele é justo porque ele obedece à lei de Deus, à lei de Moisés. Mas são pessoas cheias de ódio, principalmente pelas prostitutas e os publicanos. Quem dos 2 vai ser justificado naquele dia? O homem que declara diante de Deus que ele faz tudo como deve, ou aquele que diz: eu sou um miserável pecador? Jesus vai nos dar a resposta no verso 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então a oração é simplesmente falar aquilo que você tem no seu coração. É falar a verdade. Porque o fariseu, diante de Deus, é tão pecador quanto o publicano. Porque você não deixa de ser pecador porque você tem uma religião. A única forma de ser salvo é através da justificação pela fé. E é Deus quem nos justifica. Nossas obras não podem nos justificar. Só Deus pode nos justificar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Somente a justificação que vem de Cristo pode dar paz ao nosso coração. Que Deus te abençoe.